Vamos estar então na nossa leitura bíblica. Graças, você tem a sua revista. Estamos na lição de número 1, 2, 3. É 3, não é? 2. É 2? Novo Nascimento. Parece que é 3. Novo Nascimento é 2. O Novo Nascimento foi semana passada. Em adoração, eu me rendi. Oh boy. A verdadeira adoração de número 3. O texto bíblico se encontra em João capítulo 4, versículos 5 a 7, 9, 10, 11, 19, 24. Está bem repartido aí, né? Vai aparecer aí e vamos estar fazendo como sempre fazemos. Versículo 5 diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Tinha dado seu filho José. 13. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto. Era isso, quase a hora de Agora a gente quase quer sentar, quer descansar. Continuando aqui, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse: Jesus, dá-me de beber. 13. Isso foi a mulher samaritana. Como vês que o judeu impede a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecer o dom de Deus e que é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 19, 13. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém. Em que lugar então se deve adorar? Disse Jesus: mulher, creio que a hora vem, nem deste monte, nem de Jerusalém, adorador de Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Deus é Espírito. Importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Vamos fazer a oração. Hoje não tem os adolescentes. Também os adolescentes não tem também. Faltou a arte. Amém? Então vamos estar chamando então nosso mais novo professor Sabatino. Mais novo. Tem quantos anos? 25. 25, né? Está crescendo. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, pelo teu céu, ó Pai, que tem usado, Senhor Deus, Senhor, colocaste, Senhor, Pai, para estar abençoando. Te peço, Senhor, usa, Senhor, Pai, a sua vida, Senhor, e que o nosso coração possa estar atento aos seus ouvidos, o nosso ouvido possa estar atento à sua voz, ó Pai, e fala conosco que nós necessitamos ouvir nessa noite. Usa grande no teu céu, como já temos usado. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, Pai Senhor, irmãos, vamos já ler o costume que nós fazemos, o texto áureo e a verdade prática. Primeiro, o texto áureo. Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Agora, a verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Amém. Então, os irmãos poderem tomar assento. Hoje nós vamos estudar a lição 3, e que é sobre a verdadeira adoração. Nós já estudamos, entramos nesse livro aqui, o Verbo se fez carne. Nós estudamos sobre o Verbo que se tornou em carne. E na última lição, o nosso irmão deu a lição sobre o novo nascimento. E todas as nossas lições que estudamos e continuaremos a estudar será tratado no livro de João. É o livro que revela Jesus como o Filho de Deus e também nos revela a salvação.
E o objetivo desse livro também tem uma parte aqui, em João 20, 31, que ele fala: o propósito de ter escrito é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, é o que nós vamos aprender hoje sobre agora a verdadeira adoração. Já vamos entrar na introdução. Está escrito assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente neste contexto. Também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é um tema central dessa missão, a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. E aqui um livrinho aqui, já tem, eu acho que não vem, né? Está escrito aqui, ó, palavra-chave. Adoração vai ser a palavra-chave. Hoje não, o pastor Alberto não está conosco, né? Mas o pastor Inácio voltou. Então, tem o pastor Inácio para me ajudar e tem o pastor Alisson para me ajudar. Então, se tiver pergunta, pergunte para os nossos pastores também. Amém? Então já vamos entrar, né, no primeiro ponto que fala o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Aqui eu vou ler a primeira parte. O primeiro ponto, a necessidade de passar em Samaria. O texto fala assim: em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judeia em direção a Galileia, e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente. Então a gente para aqui um momento, né? E vamos entrar sobre o primeiro ponto, que é um ponto muito importante a tratar-se, que é sobre a relação entre os judeus e samaritanos. Eu já vou pedir para minha mãe, né? Isso, muito obrigado. Temos o mapa aqui, né? E se você ver aqui, temos aqui o mapa. Aqui temos a Judeia, aqui temos a Samaria, e aqui, que não dá para ver direito, temos a Galileia. E quando nós vemos esse mapa, Jesus, no versículo 3, está afirmando que é de Judeia a Galileia que ele vai. Então, da Judeia para ir para a Galileia, a gente vê esse tracinho vermelho aqui, né? É o caminho mais rápido, podemos dizer. Mas, quando a gente vê e conhece o povo judeu, nenhum povo judeu fazia esse caminho mais rápido. Eles faziam esse caminho aqui, ó, esse verde. O que eu vi está um pouquinho diferente, mas eu creio que esse aqui tá. Eles não passam pela parte aqui da Samaria, eles fazem a volta aqui, ó, passou no Rio Jordão. Para não passar em Samaria, aí eles entram na Galileia. Então a gente dá para ver, né, uma diferença aqui. E já daqui até aqui já é uns 100 quilômetros. E se você faz esse caminho aqui, é mais ou menos uns 130, 140 quilômetros. Então, eu estou falando aqui, né, que... Então, aqui eu falei, né, que o caminho da Galileia, o caminho mais curto era passando por Samaria, só que nenhum judeu fazia esse caminho por causa desses problemas que eles tinham, esses problemas raciais, esses problemas desde um tempo atrás, né? Então eles preferiam andar esses 20 ou 30 ou 40 quilômetros a mais para entrar para Galileia do que entrar em Samaria, né? Então quem fazia essas rotas aqui, quem fazia essas viagens, deveria ser um pouquinho mais magro, né? Eu pensei. E
para entender por que esse problema, então. O que é esse problema que eles fazem até um caminho diferente para poder ir para o outro lado. Aí a gente volta um pouquinho no tempo, né? A primeira lição que eu dei, o pastor Inácio falou que eu sou um contador de história, né? Mas eu vou contar a história, mas está no livrinho do pastor, do professor. Então não é porque eu quero contar, mas é porque está no livrinho. Aí a gente fala sobre o começo, o reino, como é que começou o reino de Israel. Quem foi o primeiro reino de Israel? Rei. Saul foi o primeiro rei. Depois, Davi. Depois, Salomão. Depois, sim, Roboão. Daqui temos os 3 reis que governaram as 12 tribos, mas no 4º rei, o rei Roboão, nós temos a divisão, né? Sobre aqui nós conhecemos o reino do sul e do norte. E quem era o reino, a gente falou Roboão agora, quem era o reino do sul? Sul. Do sul. Quem era o rei do reino do sul? Jeroboão, isso. Jeroboão então tinha com suas 10 tribos, e Roboão ficou com as 2 tribos que eram Judá e Benjamim. Até aqui ok, né? Aí a gente vai 722 anos antes de Cristo. O reino do norte é conquistado pela Síria. Então o reino aqui que eu falei das 10 tribos é conquistado pela Síria e muitos judeus são deportados para a Babilônia. Agora eu vou pedir para o irmão ler 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Reis, capítulo 17, versículo 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Aba, de Ramate e de Sefarvaim, e as fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Obrigado. Então aqui está escrito que alguns judeus, umas partes dos judeus foram deportados para a Babilônia. Em troca disso, o rei da Síria traz o povo da Babilônia para Samaria para habitar entre os judeus que estavam. E o que acontece aqui? Então essa parte da deportação, quando ele traz o povo dele, da Assíria, houve muitos casamentos entre judeus e este povo. Então, o povo da Samaria, que nós conhecemos aqui na Bíblia, a maioria deles era um povo mestiço. Então, quando vemos no tempo de Jesus, Samaria é um lugar com uma mistura de pessoas que, para os judeus, era considerado impuros. Os judeus se consideravam puros e aquele povo que estava com outro povo junto era impuros para os judeus. Então, os judeus odiavam os samaritanos porque se sentiam que seus compatriotas haviam traído seu povo e sua nação por meio desses tais casamentos. Então aqui eu fiz uma explicação rápida sobre a relação entre os judeus e os samaritanos, que não é uma relação boa. E conhecendo isso, agora a gente volta para a lição, esse ponto 1 novamente. Aí lendo o restante aqui fala: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou 2 importantes lições. Então nós vamos ler agora as 2 lições que serão tratadas. A primeira é
a necessidade do ser humano. Aí a gente vai continuar lendo aqui. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor daquele dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre, dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre até que este lhe propôs uma água que se tornara uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então, irmãos, primeiramente é sobre a necessidade do ser humano. Aqui, nós temos que lembrar desde o início da criação do mundo, né? O nosso Deus criou o ser humano e o ser humano, por a sua natureza, já é uma natureza religiosa, uma natureza assim, adoradora, podemos dizer. Como assim? A gente vê a história inteira da humanidade. Só que a história inteira da humanidade não tem nenhum. A gente não precisa nem focar em Israel só. A gente foca no mundo inteiro. Não houve nenhuma época que não havia adoração para deuses. Não tinha nenhuma época que poderia ser o verdadeiro Deus também, mas contando com deuses que não são verdadeiros, não houve nenhuma época em que não havia adoração. Então, a gente vê hoje também no Japão, não dá para se contar quantos deuses há aqui. Na Índia não podemos contar, na cultura grega também não podemos contar. E a gente vê cada tribo assim, tem tribos, países, com suas culturas e com seus deuses. Então, quando a gente vê também, agora focando na história de Israel, em todo momento assim, o problema de Israel era idolatria. Quando Deus queria falar e repreendia o seu povo, muitas das vezes foi sobre a idolatria. Então, desde o começo do mundo até agora, nós vemos o povo, não só de Deus, mas a humanidade sendo uma humanidade assim, religiosa, que procura por algo, procura por um ser, um Deus. E eu me lembro muitas vezes aqui, quando eu falo sobre essa parte aqui, que é Romanos 1, né? Romanos 1, Paulo fala o seguinte, assim, no versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato dele se obscureceu. Romanos 1, 20 ao 21. Então, o humano já tem essa natureza, e Paulo aqui apresenta também, né, que não tem como os homens, né, nós temos toda essa maravilha, todas essas coisas que tem ao nosso redor, e não reconhecer uma presença de algo divino, de um Deus. Então, nós necessitamos de Deus. E aqui, que nós vamos tratar na lição, Jesus é o nosso Senhor, que nos ofereceu essa salvação, que é também a água capaz de transformar toda a nossa existência. Partindo para o próximo ponto, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Então a mulher samaritana aqui, percebendo com quem falava, né, no versículo 19, se a gente vê aqui na leitura bíblica em classe que nós fizemos, o versículo 19 fala: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então a mulher samaritana vê
que ela está falando com um profeta. E ela começa a falar sobre agora um assunto assim um pouco, podemos dizer, delicado, que é sobre o lugar da adoração. Ela faz uma pergunta assim difícil, né? Por que difícil? Porque a gente volta para o conflito dos judeus e samaritanos de novo. Como eu havia falado, esse conflito aqui já era de muito tempo atrás. E a diferença deles, né, não era só de eles serem judeus e de uma parte de samaritanos ser mestiços, né, mas tinha a diferença de crenças também. O que eles acreditavam? Os judeus acreditavam na lei de Moisés e também os profetas que vieram depois. Mas, então, quando a gente vê a adoração, onde que eles fazem a adoração é no templo de Salomão, no momento em que Jesus já foi destruído, mas o templo onde que eles faziam a adoração era no templo de Salomão. Então, o lugar de adoração para o judeu era ali. Mas os samaritanos acreditavam somente no Pentateuco, então nos primeiros 5 livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? E eu vou pedir para um irmão ler para mim, vamos agora ver de novo a história aqui dos judeus e samaritanos. Em Deuteronômio 11, 29, algum irmão pode ler para mim? 11, 29. Então, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, porás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então, como falei, os samaritanos criam os primeiros 5 livros. Então, a crença deles estava aqui nessa parte aqui de Deuteronômio também. Então, para os samaritanos, o monte Gerizim era o local legítimo, o local de adoração, e não Jerusalém. Então, eles fizeram um templo de adoração ali, né? Aí a gente vê aqui que tem um monte assim, ó, 2 montes, e o monte Ebal era para a maldição, né? E o outro, que era o monte Gerizim, que era apresentado as bênçãos. Então, é onde que eles colocavam, no monte Gerizim, é onde que estava o templo deles, né? Então, não era em Jerusalém. E eu não vou falar muitos detalhes, porque eu não estudei muito também, né? Só que tem não está escrito na Bíblia também, mas na história da região, fala que esse templo de Gerizim foi destruído pelos judeus, né? Mas eu vou procurar mais saber sobre isso, né? Mas que dizem que também é outro motivo para eles se odiarem mais, né? Mas, voltando aqui para a lição, então para os samaritanos o monte Gerizim era o local legítimo da adoração e não Jerusalém. Então eles fizeram um templo de adoração ali. Então quando fazia agora a diferença sobre os samaritanos e os judeus também, esse ponto desse assunto, local de adoração, também era uma diferença. Então aquela mulher ali, né, a mulher samaritana, faz justamente essa pergunta, né? De onde que é o lugar para se adorar, né? E essa pergunta aqui, estava aqui numa reportagem aqui da revistinha aqui do professor também, que eu vou ler, fala que a mulher levantou uma questão teológica popular entre os judeus e samaritanos, qual o lugar correto para a adoração. Mas tal pergunta era uma cortina de fumaça que tinha a finalidade de manter Jesus longe da mais profunda necessidade dela. Então, não era somente por curiosidade que ela faz essa pergunta, né? Ela queria mais afastar Jesus, né? Sabendo que o profeta assim, não poderia responder essa questão, então ela queria mais afastar Jesus. Só que
com quem ela encontra não é um profeta normal, não é um judeu normal, mas com quem ela conheceu foi o nosso Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo prepara uma resposta aqui, né, muito diferente da expectativa dela. E a gente voltando aqui para a revista, está escrito assim: em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas exige no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, nessa conversa, Jesus nos revela também, não somente sobre a adoração, mas o lugar. Mas que não importa o lugar que a gente adora, mas importa mais o estar no nosso coração. Se a gente está adorando em espírito e em verdade. Aí a gente já vai seguir para o segundo estudo, né? Que fala aqui, o segundo tópico, que fala sobre o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Aqui vamos tratar mais sobre essa parte aqui. Primeiramente, como já explicamos, o tema da lição é verdadeira adoração. O que nos leva a entender, se está falando que tem verdadeira adoração, o que tem também? A falsa adoração. Então, eu vou pedir agora para o irmão ler para mim Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Obrigado. Então aqui, Jesus, usando o versículo citado em Isaías, que Isaías cita, fala que bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui ele está se tratando sobre a adoração que não é por lábios. Muitas vezes a gente podemos falar que glorificamos ao nosso Deus, podemos falar que nós adoramos o nosso Deus, que cantamos louvores ao nosso Deus. Eu vou para a igreja falar, cultuar o nosso Deus. Mas Jesus está apresentando aqui que tem muitas pessoas também que o coração está longe de mim. Então é uma parte muito dura de se ouvir, né? Mas é uma verdade que precisa ser dita também. As pessoas, então, acham que, muitas vezes a gente tem achado que vir para o culto é adorar, né? Mas o texto da lição assim diz: assim, à luz das suas palavras, neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existem adoradores sinceros, né? Então, a adoração não é lugar, não é somente atos, mas a adoração é um estilo de vida, né? Tem que ser não só no domingo vou usar 2 horas, não só no sábado vou vir aqui ensaiar 2 horas, louvar, cultuar 2 horas, mas é contínuo. 1 Coríntios 10, 31, alguém pode ler para mim? Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Então, estilo de vida. Portanto, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não é somente um ato, não somente ir para a igreja, não somente louvar um hino, mas todo o seu ato deve ser honra para a glória de Deus, deve ser uma adoração, um estilo de vida para Deus. E Deus está procurando pessoas assim, como diz no texto que nós lemos hoje, João 4, versículo 23, que nós lemos no começo. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Não só em lábios, mas em espírito e em verdade. Segundo ponto, Jesus, a verdadeira adoração. Eu vou ler essa parte aqui inteira. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. E é permitente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontra. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Glória a Deus. Então, Jesus é a verdadeira adoração. Irmãos, só neste texto aqui, que nós lemos de João 4, na verdade, nós falamos desse diálogo com a mulher samaritana, se pode tomar muitas mensagens. Não é somente falando, Jesus não está somente falando sobre a verdadeira adoração, mas ele falando sobre essa verdadeira adoração, ali almas também foram salvas. Então foi também uma obra missionária, foi uma obra messiânica sendo cumprida ali, o que significa que isso se torna uma esperança não somente naquela época, naquele povo, mas que é uma esperança para nós também. Então, no começo, eu estava recitando sobre o problema racial entre os judeus e os samaritanos. Mas aqui também temos o problema de quem Jesus conversou não era uma pessoa da Samaria, era uma mulher da Samaria. E quando a gente se trata da mulher, nesta época, naquela época tinham muito pouco acesso à educação religiosa. Então, não era normal ter uma educação igual a antiga sobre a palavra. Então, quando Jesus está aqui conversando e se revela, revela a vida dela, ela não somente era uma mulher samaritana, não era somente uma mulher, mas também Jesus revela a vida dela e que podemos afirmar que não era uma vida de uma reputação tão boa, pois também é mencionado aqui falar do horário que ela ia pegar a água. O poço, que horas que a gente se viu um texto antes, que horas que está marcado aqui que ela foi pegar a água? 6ª hora, ao meio-dia. E então geralmente a mulher pegava de manhã, que não era quente, ou ao anoitecer, que não era quente. Mas, no entanto, o horário que ela vai lá pegar essa água é no meio-dia, onde está quente, Então, não está escrito, mas provavelmente era para evitar também se encontrar com pessoas que conheciam a reputação dela. Então, com Jesus, quem Jesus ali conversa não era somente uma pessoa da Samaria, não era
somente uma mulher, mas uma mulher, uma samaritana que provavelmente não tinha uma boa reputação. Mas com quem Jesus se importou foi com essa mulher. João 4,4, como nós lemos no começo, falou sobre a necessidade de Jesus ter ido por Samaria. Então, rapidamente, né, não foi recitado aqui na lição, mas eu vou ler uns versículos depois, aqui do João 4, a partir do 24, né, que foi lido até o 24. Eu vou ler dos 27, está escrito assim: E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí foram os versículos 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, primeiramente, quem estava ali conversando com a samaritana era para ela um judeu, uma pessoa, e ainda homem. Então já era um motivo, quer dizer, já era um grande motivo para ela não conversar com aquela pessoa que estava ali. Mas aí se torna, no versículo depois 19, se torna um profeta. Aí depois se torna, não seria ele o Messias? E depois o povo samaritano reconhece ele não como Salvador dos judeus, mas Salvador do mundo. Né? Então, ele quebra essa barreira racial. Eu falei 700 anos antes de Cristo. Essa barreira racial em problemas de séculos quebrado por Jesus, fazendo samaritanos conversar com Jesus, confessar como Jesus como Salvador do mundo. E eles não queriam nem judeus, na verdade, mas ali Jesus ficou por 2 dias. Então, ele era bem-vindo ali. Então, a gente lembra também da última lição que nós estudamos, né? Nosso irmão deu, foi sobre João 3. Com quem Jesus estava conversando ali, estava, ensinando? Era Nicodemos. Nicodemos. Então era um homem importante da Judeia, um dos príncipes do Sinédrio, né? Então, a gente vê, Jesus vai ter uma conversa com quem tem poder, quem podemos dizer, herói, né? Mas não. Agora no capítulo 4, ele, podemos dizer que é o contrário de Nicodemos. Ele vai encontrar com uma samaritana, uma mulher que não tinha uma boa fama. Então, o que significa que Jesus não importava com o estatuto da pessoa, com o lugar, status da pessoa. Status. E não se importava com o lugar ou com o problema racial, mas ele se importava com as almas. E isso não só resultou, né, a mudança para os samaritanos, mas também para os discípulos que estavam com ele. Quem estava ali escrevendo esse livro aqui, que nós estamos lendo agora? João. Aí a gente lembra, em Lucas, no capítulo 9, versículo 51, que fala sobre: E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? E aqui, com quem que eles estavam se tratando? Era com os samaritanos, porque fala sobre Jesus está pedindo para eles procurar um repouso. Aí eles vão lá numa parte ali dos samaritanos,
mas eles recusam porque sabem que são judeus, e ele fala: Senhor, queres que pedimos para o Deus, nosso Deus, aí fogo do céu que consuma, né? Então, esses apóstolos, esses discípulos, né, que viram, que estavam com Jesus, quando agora a gente vê aqui, fala no versículo 27, né? Nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Já está mencionado aqui, né? Mas eu imagino que tipo o andar com Jesus, né? Estando com Jesus, já estava acontecendo alguma mudança aqui, né? E depois, quando a gente vai continuando, João agora é conhecido como o apóstolo do amor. Esse problema então racial não era só com os samaritanos, mas também com os gentios. Os judeus se consideravam que era somente eles que iriam ser salvos. Mas depois a gente vê o povo ali, os gentios também serão salvos, né? Mas então o amor de Deus era tão grande, não só para com os judeus, não como para Samaria, mas também por nós, que as últimas palavras quando ele subiu ao céu foi em Atos 1:8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse português aqui, ó, tanto não tem ordem, né? Não tem tibano, não tem se é Jerusalém, se é Judéia, Samaria. Então, todos estão legais aqui. E revela então que agora nós temos essa palavra, revela também da salvação, né? Chegou até nós, pois a verdadeira adoração, que é Jesus Cristo, amou a todos, preparou a salvação a todos, e hoje nós o adoramos, gratos por tudo que Deus fez por nós. Amém? Então, sinopse da parte 2, a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Eu vou ler só mais uma vez aqui, porque eu gostei do que estava sendo recitado aqui, né? Estava falando: e penitente nos traz esta verdade ao lembrarmos o Calvário e o sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontram. Sempre que participemos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Que foi o ponto 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E Jesus é também a verdadeira adoração. Ponto 3, adoração bíblica. Então agora nós já vimos aqui, foi explicado sobre a adoração que Jesus explica aqui na conversa com a mulher samaritana, e também, em base disso, também foi um ato de missão que nós podemos tomar para nossas vidas, mas agora a gente vê o conceito bíblico de adoração. Aqui vai falar de algumas partes, tem umas partes que eu vou ler e não vou ler, aí eu vou ler só essa parte aqui que eu já deixei escrito aqui. Aqui vai falar do termo adoração no Antigo e no Novo Testamento. Então aqui eu procurei também um dicionário, né, que se chama Dicionário Vine. Não sei se os irmãos conhecem, né? Eu também nunca tinha ouvido, mas para quem não conhece, é um dicionário que contém os significados das palavras do Antigo e do Novo Testamento também. Então, primeiramente falando do Velho Testamento, que no caso seria no hebraico, tem uma expressão na adoração que é shahar.
comumente traduzido como prostrar-se, curvar-se, ajoelhar-se. Este termo enfatiza a postura física da reverência e humildade diante de Deus. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreiai e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outro, e a qual vamos destacar aqui é este proskuneo, que significa adorar, ou ato de adoração, também homenagear, reverenciar. Então, no dicionário está escrito também que é o reconhecimento direto a Deus da sua natureza, atributos, caminhos e reivindicação que, pela saída do coração, em louvores e ações de graça, que por ações feitas em tal reconhecimento. Então, quando a gente vai voltar aqui no diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou esse termo proskuneo. Então, quando nós digo que estamos adorando, nós estamos reconhecendo que quem adoramos é soberano, é acima de nós. É o termo da adoração. E aqui agora no 2, 3, 4 vai falar sobre alguns atos de adoração, né? Então esses atos também são atos que nós podemos pensar em encaixar, né, na nossa vida. Vamos ler aqui. Segundo ponto, adoração como ato de reivindicação a Deus. Rendição a Deus. Isso, desculpa. O conceito fundamental da palavra adorar no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associada ao ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sob os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado que nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. E aqui então eu vendo essa parte aqui, me lembro daquele. Falar, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. É um rendimento. Nós estamos reconhecendo o Deus que está à nossa frente é maior que nós, é um ser que nós não conseguimos se comparar. Então nós nos rendemos. Isso também é um ato de adoração. E a adoração, agora no terceiro ponto, fala adoração como ato do serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Então, esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Vou pedir para um irmão ler aqui o versículo que está destacado aqui, o Romanos 12, 1. Que oferece o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então, o nosso pastor também, muitas vezes, não somente aqui, mas também na verdade, ele falava para a gente, né, que quando a gente vai, então, preparar uma palavra, também tem que ser um esforço assim, não por metade, né, mas um esforço inteiro, né, entregando-se tudo. Quando a gente vai escolher louvores ou vamos ensaiar para louvarmos e ministrarmos, também é um serviço que nós fazemos a Deus. Então,
exige uma entrega total. Então, não é somente esses dois também, como obrigação, como ministrar louvor, mas qualquer ato, qualquer serviço que nós vamos fazer a Deus tem que ser por completo, entregando por completo, pois nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? E o último ponto, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmos 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, a gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, aqui também foi falado, né, Salmos 42, muitos salmos que nós cantamos também hoje, né, sobre o rei Davi, mas muitos salmos também são recitados falando sobre essa necessidade de Deus, né? Então, isso também é um ponto. E não está escrito aqui, né, mas nossos pastores muitas vezes estão falando, né, ensinam para a gente, né, mas também oração, louvor, qualquer coisa que nós fazemos é para Deus. Aí, na explicação desse texto, estava também falando sobre a oração, né? Como é que a gente começa a oração? Nós temos o exemplo que Jesus dá na oração do Pai Nosso, né? E Mateus 6 fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, na oração também não é somente súplica, não é somente eu quero isso, ou Deus, porque isso, mas também começa, a gente, né, desde criança, né, não sei se foi a Contamita, né, que nos ensinou, eu lembro que ensinava assim pra gente, né, a casa. Aí começa com adoração, aí confissão, agradecimento, súplica e amém. Então, a casa, né? Que nós temos que começar pela adoração. Nossos pastores também, aqui, nossos irmãos também, quando vai começar, sempre começando com a adoração. E nossos louvores também, não são, nós tentamos escolher, não louvores que aumente nosso ego, né? Mas louvores que adorem o nosso Deus. Né? Nosso pastor já nos ensinou, já falou bastante sobre ordens também do louvor. E é o que nós buscamos, né? Porque o ministro de louvor também está ministrando para nós todos adorarmos a Deus. Então, também é uma responsabilidade nossa para a gente fazer, aprender, continuar conduzindo a nossa igreja também a louvar a Deus, né? E o fim. Entramos na sinopse 3, o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se um serviço voluntário. Entra na conclusão. Neste estudo, focamos no ensinamento práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que Jesus é a verdadeira adoração. Surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. E concluímos a nossa lição. Vamos já entrar na pergunta, as perguntas, os irmãos querem fazer perguntas, querem entrar nas perguntas aqui do conteúdo mesmo. Então vamos entrar na revisão, né, do conteúdo. Primeiro,
Quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Toda pessoa necessita de Deus. O autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um lugar específico. Segundo, o que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus que atende a necessidades humanas? O verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Quais são os elementos essenciais da verdadeira adoração? Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele fez. Em resumo, o que implica adorar a Deus? Implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que está disposto a servir eternamente. De que forma podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus? O serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Como está escrito em Romanos 12. E é assim que nós concluímos a nossa lição. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pegamos agora a direção para nosso pastor. A paz, amados. Faz tempo que nós gostaríamos de estar aqui olhando para vocês e vocês para nós, servindo ao Senhor. E hoje nessa lição aprendendo a situação mais importante na vida de cada servo de Deus, que é exatamente reconhecer e saber como o Senhor quer a nossa adoração. Nós colocamos como tema da nossa igreja sobre enchei-vos do Espírito, que é a parte B do versículo Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então, nesse caso, nós vemos uma coisa interessante. O decurso da lição tem um comentário na parte 3 do ponto 3 da lição, que diz assim: o Salmo 42, versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Vocês não perceberam que a sede daquela mulher samaritana, ela, na verdade, era uma que Jesus estava falando com ela, não era a sede física, mas exatamente era a sede da alma. E o homem foi criado para adorar a Deus. A alma do homem só se completa em felicidade na adoração ao Senhor. Sem adoração a Deus, nunca a nossa alma será saciada. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Se você soubesse quem fala com você, você me pediria e eu te daria de uma água que você jamais teria sede. Aí ela entendeu fisicamente, ela falou: opa, eu venho aqui nesse horário exatamente para evitar encontrar com as outras mulheres, pelo fato de as pessoas saberem a minha situação, mas agora o senhor está me dizendo que eu não vou precisar mais vir aqui. Então, normalmente, nós levamos muitas vezes as nossas necessidades
momentâneas como aquelas são mais importantes. Quando Jesus falou a ela e ela começou a entender de que Jesus estava falando, aquilo que ele disse para Nicodemos, no capítulo 3, nascer da água e do Espírito, é exatamente a alma saciada. Você pode ver, irmãos, nós mesmo como crentes, às vezes nós estamos adorando a Deus, estamos cultuando ao Senhor, mas de repente nós começamos a viver de novo uma vida mais carnal, e aí nossa mentalidade, nosso pensamento se volta para os prazeres da terra, para as circunstâncias que nós podemos criar, um ambiente que nós gostamos e queremos. E nos enganamos por querer agradar a carne. E o que acontece? A gente se frustra e busca outras coisas que preencham aquele vazio. A gente assiste filmes, a gente vai para lugares, a gente corre atrás de coisas e parece que ainda não satisfez. Aí você vem para a igreja, muitas vezes sai frustrado porque não encontrou aquele ambiente que alegrou sua alma. Por quê? Porque o foco estava errado. O foco era buscar amizade, era buscar compreensão, era buscar carinho, afeto. Isso é importante? Claro que é. Mas o mais importante de tudo é sentir amor de Deus em nós. Que é isso que Jesus falou para a mulher. Se você soubesse, eu te daria, sabe? E assim, quando ela entendeu o que Jesus queria dizer, ela ficou tão feliz, tão alegre, que a maior necessidade daquele momento ela deixou de lado. Ela deixou o vaso ali, ela não carregou o vaso. Ela precisava levar o vaso de volta. Mas ela ficou tão completa, tão cheia de alegria, que ela largou aquilo, ela não viu a primeira necessidade, aquela água física, porque agora ela estava sentindo uma água jorrar dentro dela, era a água da vida, que é Jesus. E ela correu para a cidade, e lá na cidade, embora a sua, como diz, a sua condição não era muito boa dentre as pessoas, mas ela falou com tanta convicção que encontrou alguém que era profeta, que talvez não seja esse o Messias, pois ele me falou toda a minha vida, e as pessoas foram lá junto com ela para ouvir Jesus. E quando eles ouviram Jesus, eles convidaram Jesus a entrar na cidade, e por 2 dias eles começaram e não se cansavam de ouvir o Senhor. Irmãos, o saciar da nossa alma sempre será a presença do Senhor. Não adianta você querer encher o vazio da sua alma, que até nós crentes muitas vezes ficamos vazios. Esquecemos quem somos. Esquecemos que temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é tão terno, é tão sublime, que ele não te obriga, que ele não quer que você seja como um bonequinho controlado. Você adora quando ele quer e faz. Não, ele quer que você deseje. E aí ele te enche. E quando ele enche da presença dele em nós, o que sai de você é a adoração. Porque Jesus falou, é ele que vai levar vocês a me adorar. E quando Jesus falou para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, o que ele estava dizendo é a rendição total. E é por isso que de vez em quando a gente adverte vocês, cuidado para não estar cantando mecanicamente, repetindo louvor, que você já conhece a letra muito bem, e você fala automaticamente, mas mecanicamente, sem sentimento. A gente fala para o pregador, ele tem que pregar, mostrando que ele está vivendo aquilo que ele está falando. O cantor, o que vai ministrar, tem que ministrar, passando aquilo que ele vive.
É por isso que a adoração não começa no púlpito, a adoração começa em casa. Começa na vida diária. Para quando a gente chegar aqui e você começar a movimentar os seus lábios, o seu corpo, as pessoas vejam que há algo que não é você, mas é o que está em você, que sai de uma forma jorrando rios de água viva, que é aquilo que está dentro de nós. Como Paulo disse, o vaso é de barro, mas o que está dentro é precioso. E é isso, amados, que nós devemos ver. Eu estive na Europa agora. Eu estive em Paris, chegamos em Paris, o primeiro lugar que nós chegamos. E eu fiquei angustiado que eu só via festa e bebidas e pessoas se divertindo e aquela coisa doida. E nós chegamos exatamente no sábado, no dia em que havia uma festa na cidade. E era muita gente, muitos jovens. E bebendo, e se alegrando, e fumando, e correndo, e dançando. E nós nem conseguimos estacionar o carro, o meu cunhado nem conseguiu estacionar no prédio que ele vive, ele teve que deixar o carro em outro lugar. Depois eu olhando de cima do apartamento de onde ele vive, as pessoas, as ruas lotadas de gente se divertindo. No outro dia, só restava sujeira, lixo para todo lado. Pessoas que, dali para frente, muitas vezes embriagados, fizeram coisas erradas. Eu falei, meu Deus, que loucura é esse mundo. Onde estão os seus adoradores? Onde estão as pessoas que te adoram, Senhor? E aí então, nós temos uma igreja no domingo, no outro dia, ali perto, nós fomos nessa igreja. Aí a igreja, ela aluga um salão de um teatro para poder cultuar ao Senhor. E ali eu até postei, mostrando algum momento de louvor naquela igreja, onde nós sentimos a presença do Senhor. Aí no meu coração o Senhor falou assim, viu, meu servo, eu tenho meus fiéis, eu tenho um remanescente nesta nação. E aí então eu me alegrei no Senhor, mas triste por ver que para cada crente nós vemos, para cada crente mais de 1000 perdidos. E quando eu vejo os pregadores falando que vamos esvaziar o inferno e povoar o céu, eu fico pensando, será que isso na verdade estamos fazendo? Porque a adoração verdadeira, ela traz também desejo de que outros venham estar conosco. Porque senão nós vamos ficar individualizando a salvação. Mas a salvação, ela vem a nós pela graça, ela por meio da fé. E nós sabemos que não vem de nós, não somos melhores do que eles. Éramos condenados igual eles estão, mas a mesma oportunidade que nós tivemos, eles também podem ter. E essa a adoração ao Senhor fala de serviço. O serviço de adoração é a nossa comunhão, o nosso testemunho lá fora. Você adora ao Senhor com o seu comportamento na fábrica, em qualquer lugar, entre os amigos, nas festas, nos rios, nos mares, onde vamos. Lá o nosso comportamento ou vai adorar a Deus ou vai escandalizar o Evangelho. Então, quando você tem essa oportunidade, esse é o serviço ao Senhor. A Bíblia diz que nós, praticando boas obras, o nome do Senhor será louvado. Eles vendo as vossas boas obras, isto é, o vosso bom comportamento, a vossa atitude séria, oferecendo o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto com entendimento, é saber o que estamos fazendo, como e aonde. Não é um lugar, como Jesus falou, não é um lugar nem aqui, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Sabe o que significa isso, amados? É 24 horas por dia. Você pode estar muitas vezes nervoso, irritado, mas você fala, Deus,
Seja louvado o teu nome. Você entendeu? Você pode estar sendo provocado por alguém, mas você não se deixa cair por isso. Não deixa a ofensa substituir a paz que há em você. E nós já falamos isso nesses vídeos que temos passado na terça-feira, que quando você aceita a ofensa e você se ofende, você perde a paz. E quem é a nossa paz? É Jesus. Então a ofensa substituiu Jesus na sua vida. E você se ofende. Aí você entra na carne. Aí você quer brigar. Você fica chateado com os irmãos, com as irmãs, com a igreja, com o povo. Por quê? O problema não é o povo, não é a igreja, não é as pessoas. O problema é nós. Você tem que dizer: ninguém vai tirar a minha paz, porque a paz que está em mim é Jesus Cristo. Alguém pode me ofender, alguém pode me irritar, mas eu vou dizer: eu estou aqui é para adorar o Senhor e nada vai te abalar. Aleluia! Nada te abala quando você tem essa convicção: quem está em mim é maior do que está no mundo. Eu sou de Jesus, eu quero adorá-lo. E você recebe uma ofensa, recebe um maltrato, você fala: glória a Jesus, aleluia, eu te adoro, Senhor. Você pode se machucar, você pode se ferir, você diz: oh Deus, chorando, dizendo: eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Senhor. O seu eu está te esmagando, o seu eu está te provocando, o seu ego está ferido e você está querendo vingança, mas você diz: eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu não quero perder essa paz, eu não quero perder essa alegria. E aí você vai ver como é gostoso. Vamos ficar em pé, mas tem alguma dúvida, alguma pergunta? Mas a adoração com orgulho não leva a Deus. Não tem vida eterna, porque essa semana está vendo? Muitos crentes, o pessoal do louvor, não adora com o coração, está tudo no inferno lá. Porque a pessoa a QM, a pessoa que morre, né? Aí Jesus Cristo leva ao lugar que eles querem, não sei que Jesus está mostrando, né? Para eles voltarem e testemunhar dele, né? Porque muitos pessoal que louva, não louva com o coração. Porque o orgulho do Lúcifer entra na pessoa e a pessoa só louva com a boca, mas não tem o coração transformado. Tem que ser humilhar. O pessoal está falando porque o orgulho faz a pessoa ficar cego. Aí a pessoa louva só para louvar, mas a eternidade não vai ter a eternidade. Quando o louvor se torna um show, uma apresentação, e se ovaciona o cantor, aquela pessoa que está se apresentando, e as igrejas se enchem para ver o cantor, para ver o pregador. E aí então, se ele receber isso, aí ele se condena. Porque, na verdade, se alguém é usado por Deus. E é para a glória de Deus, não para a glória do homem. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando nós estamos numa igreja simples como a nossa, que prega a palavra, que procura levar os irmãos a esse conhecimento verdadeiro, da verdadeira adoração, que é exatamente o que eu falei, ninguém pode tirar de você e de mim aquilo que Deus deu para nós. E quando só eu posso deixar alguém tirar. E é por isso que nesses vídeos da terça-feira, nós estamos mostrando a isca de Satanás. Exatamente quando a gente se ofende, quando a gente deixa alguém nos ofender, e aí então você perde a sua paz. E ela é substituída pela revolta, pela ira, pela tristeza, pela mágoa. Então Jesus foi substituído. A paz dele já não está. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E quantos de nós não erramos disso, nós? Quantos de nós? Por que existem as intrigas na igreja? Por que existem os problemas entre nós? Exatamente por isso nós deixamos de adorar a Deus para aceitar a ofensa, mesmo que fosse de um irmão, meu irmão. E essa ofensa aceita, ela substitui a paz.
Então ela entra no lugar da paz e nós perdemos a paz. E é para recuperar a paz temos que perdoar. Temos que nos humilhar. Temos que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, eu permiti que essa ofensa, que esse problema tomasse o teu lugar no meu coração. Eu perdi minha paz. Por isso eu deixei de te adorar para ofender, para falar mal, para ficar magoado, ficar ferido. Eu deixei de te adorar porque o meu eu foi mais forte. É orgulho, né? Eu não neguei a mim mesmo. Eu não me neguei. Isso é que o Senhor fala a verdadeira adoração. Adorar em espírito e em verdade. Quando o Espírito ministra para a alma, ela se alegra. Mas quando nós não permitimos o Espírito Santo ministrar no nosso espírito, a nossa alma, ela pende para a carne. E aí a carne, ela quer o eu, o ego, para cima, é a autoestima. E isso faz parte da nossa natureza. É por isso que a Bíblia diz que devemos negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo, amados? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas é Cristo. Irmãos, Cristo vive em nós. E Ele quer se manifestar através de você. E Ele tem te dado alegria, paz, tem te dado momentos felizes, mas os momentos que não te agradam acabam tirando de você esse privilégio de mostrar Jesus na sua vida para as pessoas. Você tem que desejar isso de coração forte, dizer: não, eu quero, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vou viver na carne, eu vou viver pela fé no Filho de Deus. Quando você conquistar isso, repita isso para você, eu repito isso para mim, irmãos, cada dia, porque cada dia é uma batalha. Você foi ofendido hoje, venceu, amanhã vem outro, e vem outro. E se você não se preparar, o inimigo, ele está preparado. Mas quando você se rende ao Senhor, você vai estar preparado, porque o Senhor vai pelejar por você. Você vai pelejar. E aí você vai ter a vitória. Aí você vai sim ser o verdadeiro adorador. Que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, 24 horas por dia. Você deita adorando, acorda adorando, anda adorando, trabalha adorando, conversa adorando e vai fazendo tudo adorando. E Deus vai te conduzindo. Quanto mais você adora, mais o inimigo se afasta, porque ele não aguenta adorador, ele não aguenta uma adoração. A adoração é um fogo que queima o inimigo, amados. E quando você leva essa vida de adoração, alguém te ofende, você abençoa. Alguém te xinga, você abençoa. Você ora, você diz: eu vou amar os meus inimigos. É difícil, mas eu vou, porque Jesus mandou, e eu vou querer viver essa vida. Você vai ver que como é gostoso você andar na presença do Senhor. Aí sabe aquelas coisas que a gente cai, a gente fica meio depressiva, isso acontece comigo, com qualquer um de nós. A hora que começa a vir aquela coisa de, sabe, eu fui humilhado, não pode ser assim, em todo mundo, isso é injustiça. Esse inimigo é que joga na gente. Porque a Bíblia diz que você não deve agir assim. Aí você diz: não, tudo bem, pode me humilhar, mas que Jesus, eu quero saber o que Jesus está pensando de mim. Eu quero saber o que Jesus está na minha vida e eu vou adorá-lo. Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa essa pessoa que me humilhou, que falou mal de mim, abençoa ela, Senhor, abençoa. Irmãos, o maior segredo da vitória das batalhas é você adorar. Adorar, adorar e adorar. Ele até cura as pessoas. Tinha um irmão aqui, um pastor que estuda o entrada com a gente aqui lá atrás,
Ele falou que estava com uma dor quase indo embora. E quando eu estava falando que, quando a Bíblia diz que Deus não permitirá nenhuma provação acima das nossas forças, mas junto com a provação dará o escape. Aí eu falei que o escape, amados, se você olhar pela Bíblia, é a adoração. Sempre que o povo de Deus tinha uma grande batalha que o povo estava fazendo, o povo de Israel, e tinha um grande exército maior do que eles em número, e ele falou assim: só me adora que eu pelejo por você. E aí, quando você começa a adorar a Deus, na hora do seu sofrimento, da sua angústia, do seu problema, você começa a sentir que aquele momento começa a ficar mais leve, mais tranquilo, e daqui a pouco você não sente mais. Nesse momento, vamos orar. Nessa oração, conversa com Deus, fala para Ele do seu problema. Cada um de nós aqui, cada um de nós, preste atenção, cada um de nós tem problemas. Cada um de nós sabe aonde é o nosso fraco. Mas sabe quem sabe aonde está o teu fraco também? Quem sabe? Né? Satanás. E é aí que ele age. Então, ele vai pegar alguém, mas e sem perceber, ele vai te lançar uma seta. E se você não estiver preparado, aquela seta te atinge, você, aí pronto, perdeu a paz, perdeu a alegria. Mas quando você está preparado, não importa, eu estou adorando o Senhor, a minha vida é de adoração, eu não sou tão importante, o que é importante é que está em mim, por isso eu vou adorar. Aí o inimigo fica totalmente frustrado, porque ele não conseguiu o objetivo dele, que é tirar a tua paz. E nesse momento você coloca diante do Senhor, peça perdão por ter deixado o inimigo colocar em você sentimentos que não vêm de Deus. Peça perdão a Deus nesse momento e diz: eu quero te adorar. Eu vi aquele povo naquela igreja, um povo que tinha mais ou menos umas 60, 70 pessoas ali naquele lugar pequeno, igual esse, também desse tamanho. Mas eles adoravam Deus, eles adoravam o Senhor. No meio de todo aquele pecado, de toda aquela destruição, daquela sujeira, daquele cheiro do pecado, ali também havia um povo que adora o Senhor. Baixe sua cabeça agora e pense, não pense em ninguém, apenas em você, e diga: Senhor, como eu tenho sido um adorador em tua presença, como eu tenho vivido, Senhor, me ajuda, pois eu quero primeiro vencer a mim mesmo, o meu eu, o meu ego, para te adorar em espírito e em verdade. Deus, obrigado por esta lição de hoje. Obrigado por conhecermos a história do teu povo e esse encontro de Jesus Cristo ali em Samaria. E que, Senhor, nesta noite, nesse momento em que, meditando nesta lição, nós podemos olhar no espelho e ver a nossa alma, que a tua palavra nos mostrou. Transforma-nos agora em verdadeiros adoradores. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, as falhas. Nós falhamos. Nós nos deixamos levar por sentimentos. Deixamos de focar em Jesus Cristo para focar em nós mesmos. E aí, Senhor, nunca nos satisfazemos, pois a alma insaciável é enganosa. Mas que o Teu Espírito Santo nos conduza para a verdadeira adoração, A Tua paz agora entre no coração dos Teus servos. A Tua paz agora reine no coração das Tuas servas. E esse momento seja um momento, Senhor, de mudança. Um momento, Senhor, aleluia, onde
o inferno vai perder e teu reino vai ganhar. Esse momento será um momento de sairmos daqui alegres, porque hoje o teu Espírito Santo nos mostrou como podemos vencer a batalha de nós mesmos. No nome de Jesus, Pai. E esta palavra fique gravada em cada coração. Que o teu amor nos una agora, Senhor. Que o teu amor tire todas as diferenças entre nós. E que sejamos todos um em Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. E agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar.